Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Se teu vaso tá rachado, ele vem pra consertar. E se tiver emborcado, ele vem desemborcar. Na olaria de Deus, você vai ter que descer. Se levanta um vaso novo, calça o sapato de fogo e sai recebendo o poder. Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. É que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, eu calcei. É que o varão do movimento chegou aqui outra vez. Se você está tão triste, ele vem te alegrar. E se você está doente, ele vem pra te curar. Vamos curar os crentes da CB. Veio direto dos céus. Os reformadores estão doentes, sentando no colo do gadu. Sem sapato de fogo, não A Bíblia é o gadu. é que o varão do movimento chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo. Os reformadores calçaram o sapato de fogo do sistema. Estão com fogo nos rabos, sentando em tudo quanto é abelisco, depois que eles fugiram do pênis de Pedro, que está lá assinado é comunismo pelos anciãos. Chegou pra movimentar. Eu calcei sapato de fogo, eu calcei. Então nós temos que sentar no seu? Não, se unir a esse aqui. Aqui outra vez. É que o varão Quem se une a um pênis, é um pênis só com ele. é que o varão do movimento. E eles que batizam em João sentam no pênis da Bríblia, que é Pedro, que é Horus, pelo olho da sua câmara aí. Então você vê aqui, irmão, que esses ó, essas igrejas chimbicas aqui, ó, essas igrejas chimbicas aqui, essas igrejas chimbicas aqui, entraram no céu primeiro. Por quê, irmão? Eles não conheceram a verdade, poderia salvar. Estão na unha dos orixá. Mas e esse CB que assinou o ecumenismo sabendo, como a Assembleia de Zeus, Gadu é amor, a sétimo dia do Gadu, isso aí não estão pior, irmão? Qual é a diferença deles? É lei. Aí eles pegam a Bíblia, a lei que dá força ao pecado e a lei, e vai lá julgar esses daqui. A macumba deles ali. Mas a deles também é macumba, só que com mais judaísmo. E esses coitados aqui faz o que aqui dos vilarejos? Agora, pior tá os empresários disso aqui ganhando dinheiro com essa música, né? Deus. Deus daqui, com mais judaísmo, da Assembleia de Zeus, Adventista, e esses grandes cristãos do mundo aí, todos eles creem na Bíblia. Mas aqueles que não procuravam a religião não entrou no céu primeiro? Aqueles que não procuravam a lei, uma religião para ficar diante de Deus, não foram achados por Deus? Quem entrou no céu primeiro? O bandido da cruz ou os apóstolos? Quem tinha mais fé que os 12 apóstolos que andavam com Jesus, que eram judeus? Não era o centurião? Então esses caras aí têm mais fé, mano, da unha do diabo. O problema é que não tem um libertador. E por que isso está acontecendo aqui, mano? Porque isso aqui era os crentes da cinzinha estar aqui. Os originais não quiseram, como foi lá, os judeus não quiseram o Messias dele. E o diabo sentou como um Deus, não quer dizer nada, Apocalipse 13 desses caras. O dragão, 666. Segundo Tessalonicenses 2 não quer dizer nada, o poder do erro para vocês aí, seus profanos, seus falsos profetas.
seus demônios, julgando esses coitados aqui. É que o varão do movimento chegou aqui. Claro que a gente se diverte vendo aqui também. Mas o problema não é ele, o problema é vocês que sabem tudo de Bíblia, debaixo de maldição. Esses daí são coitados aí. Transformaram a mentira em verdade, a verdade em mentira. Querendo satisfazer o pai de vocês, que é o diabo, que dá força ao pecado e à lei. Enche o mundo de maçã e ainda sai para julgar esses coitados aí. Isso aí são marionetes na unha dos demônios, mano. Os baba orixá que entrou para dentro. Aí eles pegam, ambos usam a Bíblia pro lado de fora e pro lado de dentro. Eles pegam a Bíblia e vai julgar esses coitados aqui, irmão, só porque ele é o topo de cima da cabeça. Mas o que ele não sabe é que o topo da cabeça com o judaísmo, esse que saiu da CCB aí, irmão, ou os que tá lá dentro, não passa o de baixo é igual ao de cima. O cu de vocês é igual a cabeça da cobra, que está penetrada. O diabo, ao ajoelhar para o gadu, pênis de obelisco de Horus, pelo olho da sua câmara, você está sentando no pênis de Horus. Porque vocês são lésbicas de Bafomé, são marionetes do diabo, sentados vestidos de santidade carnal, que dá força ao pecado e à lei. Ela vem por ouvir o que vocês falam. Depois da partida dos apóstolos, não é mais Deus, é Asmodeus. Qual de vocês não assinaram o comunismo? Qual de vocês não colocaram o 666 aqui com o gadu? Não bastou ser a Bíblia, ser do diabo? Qual igreja não tem uma porta ao contrário? Qual câmara não tem um olho que tudo vê? Num sextavado, um desenho sextavado com a câmara aqui, ó. Eles não. Eu queria lembrar vocês que faz celular que o olho da câmara, o olho que tudo vê, é representado numa vagina. Então a vagina é no meio, é embaixo aqui, ó, no meio das pernas, não é aqui em cima. Senão a boca fica torta. Por que eles querem pôr em pé? Para o cara virar belisco penetrando no olho de frente. Mas não é para gravar deitado, Alana? Então aí, automaticamente o diabo está deitando, a cobra está deitada para você olhar para a câmara e se sentir penetrando a câmara. Por isso que eles põem a câmara para o lado esquerdo. Captou a mensagem aí? Onde é que tá? Ó, o celular não é assim. Por que a câmera é aqui se você tem que gravar assim? Ou seja, a cobra deitou. E aí o cara vai e penetra a cobra, se sentindo a belisco. Se ele escapar do orgulho da cara de leão, de Gadu, da tribo de Gadu que matou Jesus, a tribo de Judá, ele cai na mão dos arcontes, dos ursos. Entrando em casa, abrindo a Bíblia, abrindo o celular dele, ele abre o celular, coloca o celular aí, irmão, deitado, a cobra está deitada. Ele vai e penetra a cobra como se fosse. E aí, irmão, eles não tem nada para fazer, eles ficam julgando entre si. O chakra do topo da cabeça quer pegar todo mundo, inclusive compra a igreja no Vaticano e tudo. O segundo chakra, aí eles saem para fora agora para ganhar fama e poder, irmão. Começa a julgar os coitados, as chimbicas do lado, as geometrias menores. E esses que são mais santinhos, que conhecem mais Bíblia, mais maçã e mais exegese, têm mais culpa. Esses aí terão mais rigor. Porque eles não creem na verdade, irmão. O que dá força ao pecado é a Bíblia e vem por ouvir os grãos. Após a partir dos apóstolos entraram demônios como um Deus. Verdade é que Deus pôs vida numa certa igreja de pedra, xerox da cópia maçônica, da loja maçônica, da loja da maçonaria, irmão. Verdade é que Deus semeou naquela prostituição, na corrupção dos demônios, como foi na casa de Ezequiel, ele semeou lá, irmão. Tal é agora, o Asmodeus está aqui, e os que saíram para fora, estão se sentindo belisco aí, fazendo uma fake reforma. Mas ambos creem na Bíblia, para o lado de fora, que depois da partida não é mais Deus, é Asmodeus. Eles mesmos mostram, eles mesmos têm a Bíblia como palavra de Deus, eles mesmos abrem e lêem ela. Alan, quem abrirá o livro de cima? Porque eles não têm o Espírito. E agora não é mais pela fé, irmão. Se a sua fé não for igual a do centurião, ou igual a de Elias para fazer chover, você está condenado se a sua fé falhar. Não é por meio da fé que você quer ser salvo?
E com o batismo de João, que foi a lei, o batismo de João, o último profeta da lei, não tomou conta de você, do mundo até agora? E agora não vai mais cuidar, não. A fé de Jesus, o cano levado para dentro, trouxe fé para tomar conta da humanidade. Semear o grão, a fé não tomou conta do mundo até agora? E agora não vai mais tomar conta, não. E agora como é que eu vou achar o reino do céu? Como foi lá o que foi Deus, que hoje é Asmodeus, após a partida do cano foi soprado o vidro, o que ele falou? Não ireis aqui nem ali, como será no dia da Arca de Noé, também será lá no dia. Estarão casando, cultuando. Davi foi falando ali em Romanos 11, verso 5, que eles fiquem curvados nas suas reuniões para nunca mais se levantar. Querendo conseguir isso com as suas próprias forças, vão para a destruição do inferno, não reconhecem o modo que Deus aceita a pessoa. Eles lêem a Escritura Sagrada, pensam conter nela a salvação, Evangelho de João 5,39, eles não querem saber, bom. Que é com Jesus que eles acham que é o deles aí, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, 3 dias depois ele já estava em descanso, 40 dias depois ele passou para o auxiliador que os guiaria até a 7ª igreja da Ásia, para cumprir a promessa que ele fez para Abraão, segundo os judeus, aquele broto de um carvalho, a tora, levou a tora no espetáculo de vitória, se cravou no Torá, na tora, na lei, irmão. Depois, fim a lei, passou pelo broto de um carvalho, a promessa dos judeus acabou. O auxiliador deles foi até a 7ª igreja da Ásia. Após a partida, Constantino pegou tudo que tinha ali, irmão. Há 100 anos depois veio a destruição, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quiser juntar vocês, eles é isso também para as igrejas de dentro, mas eles querem o mesmo Deus deles, Jesus é o mesmo. Leva Jesus para essa pessoa, está levando o mesmo, para dentro ou para fora, a favor ou contra, sextavado, rodando, estrela de Davi, irmão, levando tudo para Jerusalém, com a cobra deitada na sua cama, no seu celular aí, irmão. Agora eu pergunto para você, os ateus livres pensadores, qual é a nação que não crê em Deus, os ateus não creem em Deus por causa dos próprios judeus, dos próprios crentes, Paulo falou lá. Lá já tinha, irmão. Então, qual é a nação que não crê em Deus, mas não adora os deuses como um Deus? Você vê a surpresa que vai ser naquele grande dia, irmão? Se o cara crê em Deus, ele crê no diabo como um Deus. Deus deu poder, mas foi Deus que deu poder, então é como um Deus, irmão. Porque o grão seria pregado a toda criatura. A fé, o batismo de João, a lei, que vem por ouvir, teve um tempo que você estava vivo, você comeu brilho e passou a viver para o pecado. O batismo era necessário para você conhecer a lei de Deus, que vem por ouvir, para você ver que você não consegue cumprir ela, que você está embaixo de maldição. Por meio da fé, que foi o cano de Jesus levado para dentro, isso aqui veio do Vaticano, na sua igreja tem um pênis aqui atrás, assinado assim, atrás aqui, em cima de uma abóbora, representando o trono que sai, o gozo com as duas bandas, derramando água na cascata, que é o tanque. Alain, você não batizou em João e ficou de costa para a cruz? O povo não batizou no deserto, aquela água, aquela rocha que Moisés feriu lá, era Cristo? Para eles ficar de costa para o Egito, ficar de frente para o Senhor? E João não batizava aqui para o povo ficar de costa para a igreja, falou desses cascalhos do sido filho de Abraão? Moisés não avisou lá, não fazei pedras cortadas para mim, Êxodo 20, 25, que a nudez de vocês aparecerá. Adiantou? O diácono falou assim, no princípio não era assim, vivíamos em barraca, não fazei 3 degraus, vivíamos em barraca, no princípio não era assim. Deus nunca foi para dentro, mas ao levar a Bíblia para a lei para dentro, a lei vem por ouvir, o que dá força ao pecado é a lei. Ela foi levado para dentro o cano, que a lei quer dizer batismo, sepultado pelos batismos na morte. Quando João Batista morreu, batizando, os crentes que estavam ali, quando ele batizava um cara que creu em João Batista ali, abrindo caminho, na lei,
pondo fim à lei, essa pessoa morreu. Quando essa pessoa saía da imersão, ela passou a viver para Deus. Ela deixou a lei que tomava conta dela e era justificado por meio da lavagem daquela água que era um símbolo. Quando Jesus batizou, quando João Batista viu Jesus vindo até ele viu um homem semelhante a uma pomba pousado no ombro dele. Por que pomba? No arquétipo de pomba. Porque representava que aquele homem ia derramar, batizar com espírito e fogo. Então, depois ele viraria comida, o cordeiro, a ceia, já crucificado, afalado. Tanto é que Jesus fez 2 batismos. Ele batizou em João e depois ele teria que fazer um super batismo. Como eu estou angustiado, a hora vem e é agora. Terei que fazer um super batismo, como estou angustiado. Aí, agora ele ia se transformar o Deus ia vencer o Deus cabra. Ele ia vencer o bode e a cabra. Porque o pai das ovelhas, o porteiro... Vou começar a falar da pigar na garganta. A garganta não está aquecida. Então o que acontece ali, irmão? O pai vai se rebaixar, se diminuir e virar uma criação dele. O anjo que representa um cordeiro, que representou que Moisés passou nas portas, vamos lá, representou Abel, que o cordeiro que apareceu para o filho da promessa nascer, que veio uma representação em Davi, que depois veio, a promessa foi feita, um broto de um carvalho, que seria como um fogo para purificar os sacerdotes da religião. E assim, o mesmo acontece agora. Verdade que Deus pôs vida numa certa cinzinha, com um gadu, semeou naquela prostituição, como Ezequiel estava semeado lá. Como a arca era Cristo, morreu fora. Eles serviam a Deus com a arca lá dentro, adorando os néfiles como se fosse. Você abrir Ezequiel 8 aí, irmão, você vai ver lá que o Ezequiel quebrou as paredes. O Deus daqui até transformou o nome de Jeová num demônio, falando que ele é Asmadeus, Samael dele está no púlpito. Se eles colocaram Samael lá no lugar como se fosse Deus, como se fosse Jeová, quer dizer Deus, meu, Deus conosco, Deus comigo, Deus está entre nós. O gadu está entre nós, eles adoravam a arca lá dentro. O que aconteceu? Deus falou, ó, eu vou sair desse caixote aí e vou morrer lá fora. Aquela arca era Cristo. Ele morreu dentro ou fora da igreja, não foi na Gólgota? E por que o caixote o púlpito virou dentro? Porque levaram o cadáver para dentro, levaram o crânio para dentro. E os bodes, as modeus, ficou com a glória. O bode matou a ovelha, e a Sofia cobra, matou a cabrita, matou a arquétipo de cabrita, matou a ovelha feminina, a Sofia. Mas o sangue da ovelha caiu na terra. Agora os néfiles corrigiu o DNA do Caim, que ele tinha colocado a marca lá fora. Mano. E assim, mano, ali, agora eu não preciso mais de sangue, agora eu não preciso mais de DNA para gerar filho, para direita e esquerda. Você acabou de derramar aqui, tudo que passa por aqui é meu, para mim foi me dado. Agora dá seu crânio para mim, que eu vou soprar a vida nele, Apocalipse 13. Vou levar e você como um Deus. Você está escrito lá na sua lei, que o Daniel já profetizou, o diabo sabia, da profecia, ele podia entrar no céu, até Hebreus 2,14, depois de Hebreus 2,14, ele veio das trevas procurando luz, mas ele já sabia o que foi profetizado por Daniel, e as 70 semanas, a misteriosa maldade, vai pegar tudo que é santo, vai profanar tudo que é santo, então eles pensam que é profanar isso que nós estamos fazendo aqui, profanar, vai achar, então Nabucodonosor não foi usado por Deus. Quem enfiou tudo aquilo no rabo dos sacerdotes? Quem enfiou tudo aquilo no rabo do Egito?
Deus não entregou tudo na mão de Herodes? Quantas vezes o povo de Israel não foi profanado ali, enfiando tudo no rabo deles ali? Roubaram tudo, puseram fogo de Roma, acabaram com tudo aquilo ali, porque eles não conseguiam ser santos só com néfres. Salomão já entregou aquela casa cheia de néfres, e esse mesmo arquétipo, ele se deitou com as deusas, plasmou as suas filhas, as deusas, ele queria pôr 12 deusas, os 12 chakras, os 12 planetas, para representar, para já entregar aquela casa para o Deus daquilo. Ele conhecia toda a sabedoria dos deuses, os demônios da sabedoria, por assim dizer. A sabedoria de Salomão não era do céu, não. Era terrena, porque é um Deus para a carne. Quando Cristo veio com a pomba no pescoço, pousada no seu ombro, que ele ia virar ovelha, a ceia passaria a ser espiritual. Aqui, ainda que você vira os apóstolos segundo a carne tomando ceia por esse livro, você não viu eles, não. Aquilo representava dentro de você, mas você está vivendo de símbolo. Um símbolo que hoje, se você não tomar, o que dá força ao pecado é lei, você não tem parte com ele. E se você tomar, você toma para a sua própria desgraça, porque aquilo que dá força ao pecado é aquilo lá. Não. Vem por ouvir a lei, o que dá força. Aquele povo estava preparado para aquela mudança. E hoje, agora, 2000 anos, o povo não está preparado para deixar o símbolo, para deixar o que foi, para deixar o déjà vu. Ao você falar para um crente santão, um líder religioso, ou esse que estão na plataforma, que tinha Deus, verdade que Deus pôs vida lá, o mesmo batismo que Israel foi batizado lá na rocha, aquele mesmo trio que caía lá era Cristo, eles foram sepultados pelo batismo na morte que Deus pôs vida no franciscano. E agora não foram preparados para essa mudança, vem se justificar pelo demônio Ra que encostou na besta, chamado José de Jesus Miranda, para falar que pela graça sois salvos. Mas para você falar pela graça sois salvos, errei, mas não pequei. Então, o salário do pecado é a morte. O que eu recebi do Senhor foi isso. No dia que ele foi traído, na ceia do Senhor, não fiquei bêbado, mostos. Paulo não perseguia os irmãos da circuncisão, que eles estão perseguindo, como esses apóstolos perseguiram tudo que é santo, tudo que Deus pôs vida, que é a CCB, que foi posto vida, Paulo não perseguia os da circuncisão, exceto ele deu uma dura em Gálatas 2,7. Como hoje aqui é dado uma dura em Gálatas 2,7, em Gálatas 2,21 na CCB, porque quando você quebra suas próprias leis, depois de pôr uma lei, que a televisão, o diabo virá pela internet. Depois que você quebrar suas próprias leis, a fim de se beneficiar, e fica certo que você quebrou a lei. Porque se é por meio da lei que você será salvo, então segue-se que Cristo morreu de balde. Então eles vendo que a sua prostituição, o que tomava conta deles era o batismo de João, a lei, e a Santa Ceia, que é o crânio de Jesus, levado para dentro, que nunca foi dentro, eles anunciam Jesus segundo a firma, assinado ecumenismo. A mando dos anciões, colocaram o Gadu Asmodeus aqui, que o Silvio mostrou com foto, que eu ponho a foto todo dia aí nesse canal. Dinheiro passou a fazer parte da salvação. Hoje, costuraram as pragas, rasgou o véu, porque eles rejeitam, o país protege a lei do país, você não pode, todos podem se manifestar contra a religião, e a empresa lá é um lugar público, mas você não pode atrapalhar a ordem de culto. Vendo isso aí, irmão, quantos fomos enviados lá, quantas vezes fui lá, irmão? Fomos presos e proibidos de entrar lá. Então, o Espírito, chegou a época do diabo rasgar, como eles não saem para fora, mano, a empresa era um circuito fechado, Deus enviou as pragas, mano, arrancou o povo para fora. Não há um crente que teve que ir para a igreja, que não teve que deixar a igreja para ele não se contaminado no meio dos irmãos. E assim, mano, agora, assim que passou aquilo que era a hora deles procurar Deus dentro deles, mano, aquilo que eles lêem aqui, fala, não ireis aqui nem ali, o reino do céu está dentro de você. Quando será a vinda deles se eles serão perseguidos? Nunca serão perseguidos. A igreja vai de vento em popa, quebraram suas próprias leis.
ou aquilo que o Franciscão colocou para eles, que o diabo viria, o Yodahame viria, eles seriam obelisco, eles olhariam para a câmara, a cobra está deitada, o cara está penetrando a cobra, chamado pelo Deus daqui, como se fosse, é só pôr Bíblia para a pessoa. E assim, o mundo prega Bíblia para o lado de fora nos canais hoje, mano. E as igrejas pregam Deus para dentro, em nome de Jesus, para aquela empresa, várias delas, em nome de Jesus, no canal dele aqui para o lado de fora. Mas ambos é asmo, Deus, após a partir dos apóstolos, quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés do Cordeiro? Se você chegar hoje aqui, irmão, se você perguntar para eles aqui, eu desafio o Deus de vocês, qualquer um pode desafiar desse canal aqui, fazer o desafio de Elias, que você vai ganhar, irmão. O Deus deles não é falso um Deus. O que eles podem te dar é Bíblia. Ameaçar como se fosse. Agora, para você fazer isso, você tem que ter o Espírito verdadeiro. Por quê? Porque quem não tem o Espírito do Senhor vai desafiar o próprio diabo. E o diabo contra vós não tem poder desse que está no Espírito verdadeiro. E não tem poder sobre os amigos dele, que ele vê amigos ali. Quem tentará acusação contra aqueles que ele vê amigo? Toquei flauta, não dançaste? Quem tentará acusação contra o centurião e o bandido? Quem tentará acusação com aquele que descia mais justificado? Ali, quem tentará acusação contra o Tomé que era teu? Ninguém. Quem tentará acusação contra Maria Madalena? Cadê teus acusadores? Se ambos usam a mesma lei, que é o diabo, o que dá força ao pecado é a lei. Então o que eu vou crer então? Saca os grãos, isso tomou conta de você. Quem abrirá o livrinho de cima? Apocalipse seu não está escrito que tem 2 livros? Os anciões, os 24 guardiões dos 144 mil, 12 de cada lado, masculino e feminino, alma e abeliscos, que tomou conta que morreu pelas 124 almas ali, os 144 mil, ali choravam muito, não há quem possa abrir o livro lá agora e acabar o acabamento. Porque o auxiliador os guiou até a 7ª igreja da Ásia. Mas segundo a promessa ali, se Deus não guarda alguns, seríamos como Sodoma e Gomorra. A qual eu fui o pior, Paulo falou, a qual eu fui o pior que todos eles juntos, por isso mesmo que ele teve misericórdia de mim. Jesus morreu por todos os homens, mas só um remanescente foi salvo. Sodoma e Gomorra se levantará e acusará essa geração de judeus lá, Jesus falou lá, hoje acusará esses não judeus que querem ser judeus. Porque eles lêem a Escritura Sagrada, pensam achar nela a salvação. Mas e o eu quer dizer o Espírito? Eu sou quem sou o seu, você é quem é, cadê essa pessoa? Nenhum deles pode falar eu sou quem sou. Qual é a prova disso? Nenhum deles pode falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, se você deixar a sua igreja e vir para o meu canal, eu pago pela sua vida até a 5ª geração. Se você falar para o cara da igreja, se eu deixar meu canal e congregar com vocês, nessa costurada de véu de volta, que vocês vão dar agora, que passou as pragas, vocês pagam pela minha vida até a 5ª geração, ambos vão falar só, se você cumprir a lei, que é o batismo de João. Mas eu já fui batizado no outro chakra lá no Álimo. A CCB, porque Deus pôs vida na CCB, eles tinham consciência disso. Hoje estão aceitando. E esses de fora aqui, os grãos transgênicos que saiu de lá, onde que eles vão cair? Na pedra de tropeço. Porque se esses do canal aqui, os ateus e pensadores que o Senhor escolheu, tivessem se calado, as próprias pedras clamarão. O Deus veio, as próprias pedras veio clamando, as pedras, esse é o motivo que Deus pôs vida num grupo de pessoas que saiu lá do canal do Raceiro. Mas vocês são os piores pessoas aí. Por isso mesmo que Deus teve misericórdia de nós, irmão. E chamou aqui 12 chacros para ser desse espírito aqui, irmão. Mas eles lutaram contra o altar, até não querer mais, irmão, até não querer mais. E agora, irmão, não tem força, porque está esperando como se fosse lá. A mente deles está em aquele mesmo arquétipo lá, essas pessoas que chamaram. Eu chamei aqui, mas eles não veem, irmão. Eles retrucaram, achando que esse Jesus, que esse espírito aqui quer dizer, esse é a 7ª trombeta que viria tocar.
Aquilo. O Espírito que para sobre as águas, ele já existia, por ele tudo se fez. Para você fazer uma ideia, foi esse Espírito aqui que gerou Jesus na medula da cobra chamado na medula da cobra chamado Maria. E ali ela recebeu o chamado de Deus, assim como a serpente foi levantada, a cobra rei tinha que ser levantada, subido pelas 33, para derramar o DNA, para corrigir a torre de Nisrod, porque aquele que se diz judeus ali, que era o povo escolhido, a promessa de Abraão, até a 7ª igreja da Ásia, o auxiliador que viria para corrigir e corrigiu. Depois de corrigir, é só levar para dentro, irmão. Você pensa que Deus daqui não é como um Deus? Quem fez Deus, quem fez o diabo, não foi Deus? Para ser um Deus aqui? Deus não teve que se manifestar em carne para justificar os filhos em espírito? E como que ele faria isso? Se ele aparecesse como Deus, era fácil. E você teria que falar, mas você não se fudeu que nem nós, que nem eu. E agora você sabe, Deus tomou no cu mais que você, irmão. Ele sendo dono da fazenda, seria a mesma coisa de você ir na sua empresa. Então, imagina que você fosse o dono da sua fazenda. Você vai lá, coloca e vai cortar cana, amarra os panos na cabeça, põe uma luva na mão e vai lá cortar cana. E se disfarça no meio ali, e ali você vai curar os seus empregados, porque o ministrador da fazenda que ele confiou isso aí, que foram os judeus, mataram o seu próprio filho. Eu vou enviar meu filho, quem sabe ele respeita lá. Então, só que ele era Deus, estava vendo tudo, irmão. Só que para passar por aqui é filho. E ver a mim, meu pai. Quem conseguiu a vitória que só vai essa picada de sangue? Aí ele viu o que os filhos dele é capaz de fazer. Por isso, ele escolheu 144 mil. E entregou tudo ao Deus daqui. Todas essas mortes, as doenças, tudo que foi feito, que Deus fez aqui, Deus tinha poder para curar os que criam nele, para anunciar ele? Sim. E por que ele não fez isso, irmão? Porque eles amam mais as obras das suas mãos como hoje. O Deus daqui agora promete cura. Você quer ver só o Deus daqui, irmão? Lúcifer, o rei do inferno, que andava aquela velha serpente, Satanás, aquela velha serpente, com o seu filho Lúcifer, com o seu filho falso profeta, Satanás, e a cobra como mãe, aquela velha serpente, o diabo, nesse ouro que representa o Ouroboros, aqui, para você fazer uma ideia, irmão, tudo que foi confiado na mão dele ali, irmão, ele estava lá junto e viu. Acontece que Deus teve 2 filhos, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Então, o filho mais velho, que tinha todo o conhecimento do bem e do mal, seduziria aquilo que representava a árvore da vida, que era os 144 mil. Só que eles não tinham consciência, achando que o Filho de Deus é mais que Deus. Não é. O Criador criou todas as coisas, fez um grande projeto. Você será vaso de desonra. Por que o céu entrou em colapso? Não é que entrou em colapso, não. Deus fez vaso de honra e vaso de desonra. Se o vaso quebrar, eu não posso entrar na casa do oleiro. O vaso quebrou, eu torno a arrumar ele. E se eu não quiser, eu não arrumo ele. Todo homem é como erva. Todo homem é como gado. O povo de Israel como ovelha, a qual ele era o pastor. Deus era o pastor, pegou forma de ovelha, se rebaixou, se diminuiu. Você não escolhe o melhor pé de alface da sua casa aí, irmão? Você não vai no açougue e corta o melhor rabo de boi, o pedaço do rabo do boi para fazer cupuleta? Você não compra com contra filé, o melhor pedaço de carne? Então assim Deus também nos come vivo, não, senhor, irmão? Ele veio aqui para o Deus daqui não te comer vivo, porque o Deus daqui, ele fez uma cópia semelhante a luz e trevas, bem e mal. Ele fez um arquétipo para ele aqui, para ele passar por carne e sangue, os da direita, mano. Tanto é que o Adão, o propósito de Adão era trazer o nível de consciência da direita, dali sair 144 mil que conhecesse todo o bem e mal.
Porque você no corpo de Adão, lá, você não tinha consciência de que era Deus. Você não tinha consciência de passar por carne e sangue, conhecer todo o bem e o mal, que o homem não poderia saber, onde não pode morar no céu. E assim, é mais ou menos assim. Se você vai fazer amor com a sua esposa ali, os animais não têm consciência disso. Os anjos não tinham consciência disso. Todos queriam ser Deus, mas filho de Deus é Deusinho. Então, como que eu vou fazer para passar eles por carne e sangue se eu já criei o meu DNA inteiro no corpo inteiro? Já criei fígado, rins, o pelinho menor do meu corpo aqui. Já está feito com consciência de mim. Ele sabe o amor que ele tem em nós e a explosão de energia. Ele é uma mitocôndria, por menor que seja, uma célula que está no corpo aqui. Mas ele tinha consciência, porque filho de Deus é Deusinho, consciência de Deus é Deusinho. Então, o que ele fez? Eu vou fazer o Ouroboro, vou fazer do barro e sangue um arquétipo nosso. E nele eu vou pôr todas as coisas, Adão e Eva, imagem e semelhança de Deus. Vou pôr o cálice sagrado, o DNA na medula. Se ele é como um Deus, na medula de Adão tinha um feminino, masculino e feminino, inciso, costura do seu saco aí. Então o que aconteceu? E ele fez para ele você pode ver que na cultura dele sempre tem um filho da escrava. Sempre tinha, não era como a da livre, etc e tal. Assim como tinha se disputado Sara e Agar, Rebeca ele disputou com as outras irmãs, mas da promessa sempre tinha. Sempre tinha os da direita e os da esquerda. Até chegar à cruz. Até chegar depois da cruz, quando os descendentes de Abraão, da promessa da fé, matou o seu Messias, o seu broto de um carvalho, ali eles quebraram a aliança. E ali Deus ir para Jerusalém, a função daquilo era derramar o sangue sobre Caim e Abel. Aquilo que Paulo tinha uma esperança, ele não viu. Qual era a esperança? Poderoso era Deus para perdoar os judeus, trazer quando os judeus se voltarem para Deus, assim, os não judeus compartilham o mesmo negócio ali. Aquilo nunca aconteceu. Paulo não era nem cria em Jesus naquela época, ele estava matando cristão quando isso aconteceu. Pedro se levantou ali, irmão, e pregou para 3.000 almas ali, os Caim e os Abel, aquilo que a mulher samaritana nos comunicava com os judeus, os descendentes de Israel nos comunicavam com o judaísmo, ali, as religiões estavam tudo em conflito, os saduceus, os amorreus, então ambos buscavam Deus, o dinheiro, todos eles buscando os néfres na casa de Salomão, que rendia muito. A arca própria, ela era usada, era um caixote qualquer, para jogar, para matar cordeiro lá enquanto valia, para ganhar mais dinheiro. Quando a arca veio, se tornou um ser humano, porque Deus participou do mesmo, justificando consigo o mundo dele, o mundo espiritual dele, os que escolhessem ele, aquele povo tinha consciência. E agora o povo lê o mesmo arquétipo lá, você quer Bíblia? Então copia aquilo lá, não. Então como que é então? Eu serei achado daqueles que não me procuravam, direis aquilo. Por arquétipo, ninguém será justificado por Deus. Por sabedoria de Israel, ninguém será justificado por Deus. Que é a sabedoria de anjos, irmão. Mas como assim? Paulo colocou lá que sabedoria de anjos, ninguém será justificado. Como assim? Se a sabedoria de Deus não vai me justificar? Por que não vai? Espera um pouquinho aí, mas deixa eu tirar um pouco de roupa aqui que está muito calor. Por que não vai te justificar? Por que não vai te justificar? Porque quem que deu sabedoria a Salomão não foi Deus? E quem que ele baixou o aplicativo lá na igreja? Ele não abaixou lá o Asmodeus, o que está colocado na Bíblia aqui? Ele não abaixou o pináculo de Horus lá? Ele não abaixou a arca, era Cristo lá dentro, o caixote, por onde os sacerdotes davam suco de múmia assim, ó. Mas Deus foi obrigado, que Deus foi vida na casa de Salomão, para Jesus tirar. Por que ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana ou por meio de anjos, de filósofos? Porque se o cara conhece sabedoria humana, veio de Horus.
Se você é médico, sua formatura foi porque houve o micrócia lá. Se você é dentista, foi porque você lá já tinha dentista. Aquelas entidades plasmadas naqueles desenhos da igreja, da de Horus Vivos, foi feito para os seres humanos. O problema foi que o Deus daqui, o maior serve o menor. Você vai ensinar, até ele tem um tempo de Éden para ele. Quando ele ovular, vai sair do jardim do Éden. Para escolher o seu Deus. Já começou a escolha, já começou a ser feita. Quando Jesus foi lá, os da fé se perderão. Após os discípulos começou a avisar que ali que ia acabar, Jerusalém será destruída. A quem vencesse, por meio do auxiliador que dava fé para eles, a vencer a morte, como sacrifícios vivos, como os apóstolos, como o judeu, a quem vencer receberá uma pedrinha. E eles tinham o apoio do anjo dos 12 apóstolos, que após a partida, aquilo que é carne e sangue não herda do reino do céu. Quando eles morreram, assim como o crânio de Jesus, o crânio dos 12 apóstolos, foi feito uma basílica e tudo. Constantino chegou lá, plasmou tudo os néfiles dele lá, mano. As 12 maiores colunas do templo, que você vê numa igreja hoje, as 6 de dentro e as 6 de fora, que está segurando o armamento aqui, são 12 nefilismo. E são 24, e são 48, e são 72, ali demônios, gadus, ali. Após a partida, tudo que Salomão pôs lá como sabedoria de Deus, ele pegou para ele, irmão, ali. Tinha uma dualidade. Então quem foi salvo, então? O Deus participou de carne, Deus passou os 144 mil por carne e sangue para disputar o vaso de desonra. E nasceria, os embrião dele participa de carne e sangue e sobe para pegar uma dualidade, para pegar o crânio da vitória. Assim, irmão, nas primórdias, antes da primeira catástrofe, aqueles que venceram, que escolheram o seu Deus lá com consciência, que saiu de Adão, que as mulheres, as mulheres foram forçadas a se deitar com os índios, com os xamãs, com os orixás, que a imagem de Deus criou, Gênesis 26, ali, grande número daquelas deusas ali foi plasmado ali, onde misturou. Então, aqueles que escolheram o seu Deus, que deram ouvido ali, somente 6 pessoas saíram de lá daquele mundo antigo, a ponto de 7 pessoas se salvar só. Porque a consciência deles, agora eles passaram por carne e sangue, Deus teve que fazer de novo um novo mundo. E assim, aqueles anjos maiores da sua primordial tinham consciência de Deus. E eles não quiseram a salvação. Jesus falou a mesma coisa ali. No dia de Noé será igual. Só que não será igual porque eu vim aqui, conseguirei a vitória sozinho. E assim, eu que escolhi vocês, vou escolher 144 mil e as forças do inferno não poderá com ela. Vocês 12 apóstolos, vocês são sacrifícios vivos, eu morro por todos, e vocês morrerão por 12 tribos. Porque não será pelas obras de vocês, todos pecaram. O que eu pus por meio de Moisés, por meio de anjos lá, os meus 200 anjos de cima, a dualidade, a terça parte de anjo, também me traiu e desceu. Ao se unir no Monte Sinai, aqueles que Pedro falou, vocês podem escolher hoje, Deus não perdoou os anjos, se uniu com esses aí, o mesmo que se uniu com Horus. Resumindo tudo, a quem vencesse ali, aqueles que podiam escolher, ele era Deus, ele só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Porque o Pai estava no Filho justificando consigo o mundo. Quem vê a mim vê o Pai. Ele teve que gerar um embrião, um arquétipo, um auxiliador, um espectro dele, uma foto dele aqui, uma imagem da forma que ele veio para a forma, da verdade, porque eu também passei por que vocês não passaram, judeus. Do juízo, porque vocês escolheram o vaso de desonra para reinar nesse plano aqui por um pouco de tempo. Farei novos céus, novas terras, onde habitará a justiça, onde mal algum fará ali, irmão. E você vê aí, o Deus deles é um Deus que livra para a carne, que põe o papel na mesa. É o Deus de Salomão, os deuses que estavam lá. Por isso ninguém conhecerá Deus por meio de Bíblia, está decretado. Quem tem sua base de fé na lei, no batismo de João,
no símbolo do crânio, que é a Santa Ceia, terão que cumprir toda a lei. Rei, mas não pequei. Os 12 apóstolos que descansou a dualidade deles, a dualidade do que Horus Hiro pôs na igreja, pôs na Bíblia aqui o crânio, e sentou como um Deus, não vai deixar você passar, não. Você escolheu os apóstolos, agora você tem que andar como ele andou. Eu quero o teu sangue, o seu DNA, que foi corrigido por meio dos grãos, pertence a mim. A sua imagem é minha. Os 12 apóstolos. Não, o Oxós virou São Paulo. São Pedro virou Ogum. O Constantino colocou ali, irmão, o que era Baal virou São Pedro. O que era Horus Hiro, o pênis está na praça e na frente da tua igreja. E hoje você é esse pênis aí apontado para a câmara. Porque você quer Bíblia. Aquilo que foi Agameshimon na esquerda virou outras religiões, virou Islamo. Aquilo que foi Nisrod, Agameshimon ali, e outros nomes lá antigos, plasmou no Islamo, no lugar de Jesus, como fosse Jesus ali. Em Israel plasmou outros nomes, a fim de deixar o mundo aqui, se prostrar e me adorar, com a lei do olho que mata. E o espírito daqui vivifica e toma conta deles. Olho por olho, dente por dente. Mas a salvação que veio dos judeus viria para os não-judeus. E como que viria isso? Por isso Deus enviou o poder do erro. Para ser pregado a toda criatura. Deus trabalha errado por linha certa. Fazer-se uma nação de uma só vez? Claro que não. Então como que é então? Ele enviou o poder do erro para todos conhecerem ele. Então, se Deus deu a lei para os não-judeus, mesmo sendo o diabo como um Deus aqui, aquele que cumpriu a lei, muitos morreram sem cumprir totalmente a lei ali, irmão. Isso aí, ele será pesado na balança, irmão. Se o coração dele for mais pesado que uma pena, o Anúbio não deixa ele passar, irmão. A cópia do cavalo preto não deixa passar, do nove céu, irmão. Mas então ninguém vai ser salvo? Não, Deus é Deus dos vivos. A cada 100 anos ele julga de um modo que foi. Não houve uma grande mudança de 2020 para cá, não está acontecendo uma grande mudança. Aquela leva foi julgado como assim? Qual é a igreja que Deus pôs vida? Não foi a CCB? Deus não semeou naquela corrupção da maçonaria do Franciscão? A do Vaticano foi só um cavalo de Troia que trazia a Bíblia para você. Desde quando Constantino, Justino, desde quando o clero, o monge, desde quando Paulo colocou que essas pessoas, esses são os apóstatas que viriam, fora os super apóstolos ali que seguiram Paulo, crendo, sendo judeu, crendo na Bíblia, tem que cumprir toda a lei, irmão. Após a partida, você pode fazer o que você quiser, que não é mais Deus. O João chegou a escrever isso lá, irmão. Faça o que tu queres, alquimia, que é sujo demais ainda, porque já acabou. O que eles não sabiam é que a lei e a fé tomaria conta do mundo, para isso expandir para o mundo inteiro. Mas todos me conhecerão. Agora, aqui nesse plano aqui, ou no mundo espiritual, irmão, você pode fazer uma escolha agora, de reconciliar a sua família até a 5ª geração, crendo nesse aqui, confessando, fazendo tudo esterco que você conheceu, que por meio disso você será julgado pela lei. A sua família será julgada pela lei. Mas aconteceu, então onde é que está a direita e a esquerda aí? Deus pôs vida na cinzinha e os transformou em judeu. Como os judeus mataram o Senhor, como a cinzinha vai matar esse espírito, que jamais ela vai fazer tudo esterco para ganhar esse aqui já crucificado. Jamais os que saíram de lá vai deixar os seus canais para ganhar esse aqui e confessar. Então, o que acontece? Aquela leva que saiu da CCB antiga se levanta lá e acusa essa aí. Eles são o número que é completado de pele, mas faltou tanto número que aqueles tinham consciência do que era Deus. O mesmo batismo lá, ainda que seja já Asmodeus, o tanque de batismo, o cano soprado vida, a lei que toma conta dele, ainda que foi isso lá, é o mesmo do povo, do cristianismo do mundo inteiro. Deus deu a lei e a fé para tomar conta do mundo. Aqueles que cumpriram suas leis será pesado na balança segundo a lei. Então quem era salvo ali? Aqueles que não procuravam religião, aqueles que não eram mais santos do que Deus, aqueles simples, humildes, bem-aventurados, mansos,
os pobres, os que não tinham nada, ou aquilo que Salomão viu ali, as pessoas que o rico ter poder e os pobres não ser nada. Ali, mas ele mesmo teve muitos escravos e deu conselhos ali. Via mulher numa janela, ele estava copiando o pai dele. Davi não viu uma mulher da janela e era Betseba. Ele não coloca lá o perigo que tinha. E ele próprio não encheu de deuses lá dentro e não traiu o seu Deus para ficar com sabedoria humana, dado por Deus. Deus já deu sabedoria para o homem, para quê, irmão? Para que se perca, que vão para a destruição do inferno. Onde é que está essa sabedoria, irmão? Está na beleza e arquitetura como se fosse. Está na árvore sefirótica, irmão. Está na cabala, está na flor da vida, está na geometria sagrada, está nos desenhos da árvore sefirótica, do arquétipo, o sextavado, o cara passeia na barriga da cobra, seguindo Tote, Horus Vivo, o falso profeta, o seu gozo que o Tote virou e o derrame pela câmara, o ouro de Horus, o mundo vive o mundo. Isso foi feito para ele aqui um plano. Mas não para você que foi da cinzia, você que tinha consciência de Deus, não para você que está ouvindo essa palavra aqui, irmão. Se você não tiver no número que ele veio, amigo, do canal que saiu lá do Racer, que plasmou a justiça deles, Deus quis pagar igual como foi lá. Há um número que não depende do que eles fizeram ali, porque Deus guardou 7.000 no tempo de Paulo e de Elias. Porque se esses não querem fazer justiça, as próprias pedras clamarão. Você vê que os reformadores não fazem justiça, mano. Está fazendo justiça contra a casa de Sebemo, na direita, porque ela assinou ecumenismo e entregou o poder já à besta. E sempre foi maçonaria, você não vê que é uma cópia da loja da maçonaria? E eu tenho alguma coisa contra a maçonaria? Claro que não, queria mandar um abraço para você que sou maçom, dizer que você é macho pra caralho, que você escolheu o diabo para viver aqui, se der sorte, até 80 anos, mas que isso não te tirará daqui, irmão. Assim também a CCB fez as promessas dela ali, para que vais bem, viva muito tempo sobre a terra ali, irmão. Mas se der sorte, vê quanto as pragas levou, quantos desses anciões aí, irmão. Você vê que hoje morrer nunca vai ser lucro, porque o cara está justificando por um Jesus que não é Deus, está usando o nome de Jesus. Mas foi dado o direito e Deus pôs vida para um número de pessoas lá, para ter consciência, para quando for haver essa mudança quando haver a nova mudança, quando vinha a mudança de era, Deus nos preparou para deixar essa barraca, você ter consciência, porque o Deus daqui vai já juntou o mundo, um grande exército. Esses de fora, irmão, são tudo filhos do diabo, são grãos que saiu de CB, que se prostraram e adoraram na plataforma, a receber Oxóssi como seu apóstolo, achando que é Deus, irmão. Vou testar os espíritos deles aí, o que eles podem falar é contar a história da Bíblia. Os líderes só podem contar a história da Bíblia. Mas se fosse o Espírito verdadeiro, eles venceriam Paulo. Acontece que eles não venceram Paulo. O Paulo não mandou eles deixar de batizar. Cadê que eles estão batizando os mortos? Cadê que eles estão trazendo alguma coisa nova? Cadê que eles estão conhecendo a CCB, não conhecer segundo a carne? Porque o mesmo Oxóssi está lá na circuncisão, está na incircuncisão, posto por Constantino. Cadê que eles estão mortos em pecado? Porque crê na Bíblia dentro e fora. O que dá força ao pecado não é a Bíblia. Erreis, mas não pequei, o apóstolo Paulo não falou. Isso prova que eles não estão mortos ao pecado. Não estão mortos eles estão mortos em pecado e não ao pecado, porque não tem esse espírito aqui. Porque se tivesse esse espírito aqui, irmão, no 10, 11, 12, onde está os 144 mil, já desceu para escolher suas peles, irmão. Ali não entraria pecado. Aquilo que Paulo colocou lá, coisas inefáveis, quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Quem venceu o monstro, o Oroporo? Paulo não venceu o monstro, venceu na cruz. Pedro não venceu o monstro, venceu na cruz, irmão. Jesus venceu o diabo. Aqui, ele era Deus, venceu ali na cruz, para corrigir o DNA dos filhos. E entregou a fazenda aos 12 maiores, que representou 144 mil. E é esses 144 mil que eles estão esperando descer, irmão. Mas o reino do céu não é coisa que se possa ver. A vinda de Jesus não é coisa que se possa ver. Ele virá outra vez para buscar os que esperam por ele, que ele falou ali, irmão. Até os anjos maiores que desencarnou como Pedro, os 12 apóstolos, ali,
Não é mais por meio de anjo. Se é por meio de anjo, então para que o Espírito Santo Auxiliador veio? Então os anjos entrou em descanso. Se Israel tivesse dado ouvido, se os judeus tivessem dado ouvido a Paulo ali, eles teriam entrado em descanso. Então onde estão os 12 agora? Agora eles ficaram aguardando a alma deles entrar em Terra Santa. Porque o diabo saiu das trevas procurando luz e não pode entrar mais lá. Eles estão nas câmaras descansando. Deixa eu botar um ventinho aqui para nós. É o cavalo de fogo querendo te justificar. É o sapato de fogo. Se esse vaso está quebrado, eu vou arrumar. Quem sabe algum sapato de fogo. Quem sabe você calça sapato de fogo, vem e passa pelo olheiro e vem aqui para mim te assar. E você arrumar o seu trinco. O que você achou aí do novo hino? Isso aqui não dá direitos autoriais, eu acho. Ah não, isso aí o empresário já gravou. O empresário também já gravou. Isso aí vai dar direitos autoriais. Tudo que põe é direitos autoriais. Agora é tudo por dinheiro. Então, se o seu vaso está quebrado, você vai ter que se arrumar. Vou botar um ventinho aqui para mim. Então, onde é que está os 144 mil? Os 144 mil precisa de 12 peles. Então, depois da parte dos apóstolos, como Deus criou um arquétipo para ele aqui, um espectro, ele falou, agora eu vou passar o bastão naquele pacto ali, até a 7ª igreja da Ásia. Você vai os conduzir segundo a fé, segundo a promessa, segundo o broto de um carvalho, que eu me cravei na tora, pus a Eva acima, ele abriu as duas bandas do olho de óleo, da árvore do bem e do mal, colocou a Eva, a filha, a Sofia, acima da glória. Aí o que aconteceu? Ali, irmão? Só que ele teve que gerar um espectro de filho. Então quem vê o filho e a filha, vê o pai e vê a mãe. Né? Mas acontece que para ele passar por aqui, teve que gerar um anjo. Um novo anjo, porque aquilo que era a árvore da vida, não tinha um anjo aqui assistido. Então Deus se fez esse carne e sangue. Quem gera filho não é Deus? Ele gerou um espectro para ele. Agora, se eu não for, ele não vem. Agora o meu auxiliador pode baixar aqui. Eu sou Deus. Ele era Deus. Ele voltou à sua forma, da forma para forma. Pegou forma humana, participou do mesmo e voltou. E agora eu criei um arquétipo aqui. Agora eu tenho um que cura da idolatria, que foi como levantar o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou, antes de Abraão nascer. Assim como a serpente foi levantada, também levantar, assim como Moisés jogou a cobra que engoliu a do Egito, assim também eu engolirei eles terão que entrar debaixo da minha saia aqui. Eu serei Deus, porque para curar aquele povo lá. Mas como aquele povo lá não quis, e a imagem de Deus o criou, Gênesis 1:26, tinha feito um povo que não era dele, ali, mas o projeto dele se cumpria. O Caim colocaria vida aos não-judeus lá, e assim os judeus matariam o seu pai, para ficar com o reino, aqui. Então, reputa todos debaixo do pecado, agora é o Ouroboros. Agora aqui, os 144 mil que participou de carne e sangue, massa cefálica, que representa 12 muros, 12 portões da descendência de Israel, minha promessa foi cumprida. Agora eu vou aos não-judeus, agora eu vou buscar o meu projeto, a minha marcada na testa lá, vou marcar os meus Caim que eu vou buscar, aqueles que não procuram a religião, para ficar diante de Deus, porque o Deus daqui vai usar a lei e o cano. Se ele te fazer mais santo do que o Deus por meio da lei, usando isso daí, irmão, você não precisa do outro Deus. O que o outro Deus veio fazer aqui se ele for um escárnio, um provérbio? O que eles podem fazer é anunciar um Deus que te lembrando, usando a lembrança, envergonhando o seu Deus publicamente, porque você não sai daqui, irmão. Porque após a partida, a mim foi me dado isso aqui. Eles escolherão a mim.
Toda a sabedoria dos anjos foram feitos para a imagem de Deus o criou. Mas eles pegaram para eles, irmão. Você não vai sair daqui, você me fez voz de desonra. Tem que vencer a eu aqui. E para vencer, somente pelo Espírito da verdade, irmão. Quem é a espada realmente. Quem não tem o Espírito do Senhor, está não é dele, irmão. Então o que aconteceu ali? Os 144 mil fechou o nome, veio a apostasia, irmão. E agora aqui, na consumação do século, a 7ª trombeta virá. Você tem DNA dos seus ancestrais, irmão. Não há relato que Deus pôs vida em outra igreja, os batizou, os tomaram ceia, aquela rocha era Cristo que fez Israel cair. O mesmo fez os judeus, falsos judeus de hoje cair igual, irmão. Por quê? Porque um veio fora, trazendo a verdade, amigo de bandidos e pecadores, se não se dobra os deuses, irmão. Toquei rock, não dançaste, lá não tinha rock, hoje tem, irmão. Toquei samba, não dançaste. Fui amigo de bandidos e pecadores, dos vilarejos, bem-aventurados mansos. E muitos daqueles pobres ali, irmão, só buscavam pelo pão que perece. São pessoas que só buscam a Deus segundo a carne, irmão. São ossos do ofício, muitos são como animais, passam por carne e sangue. Deus tinha dado os animais para o Horus Vil, mas ele queria o de sangue puro, até plasmar, para ele ser Deus sobre você aqui. Então como que esses líderes estão pegando tudo que é santo para te enganar? Porque eles, quando Herodes enfiou tudo aquilo no rabo dos sacerdotes lá, quando Nabucodonosor enfiou no povo de Israel e destruiu tudo, quando ele enfiou tudo no Horus lá, quando Deus mesmo, por meio de Moisés, encheu de praga no Egito lá, quando ele enfiou tudo lá, era Deus ou não era? O Deus não fez o mesmo aqui agora? E eles têm consciência disso? Ou querendo validar o asmodeus de sabedoria de Salomão, que Ezequiel foi lá, não aceitaram que aquilo foi Deus e que acabou. Então como seria então? Viria um tempo, chegou agora, Deus enviou na frente, aqui um grupo de pessoas na frente, que estava preparado para essa mudança, para quando aquilo lá perder o seu valor, deixar de ser. Quando Deus se retira do negócio, quando Deus se retirou que o véu foi rasgado, pode costurar como quiser, irmão, os crentes. Esses que saíram para fora pode querer trazer tudo para vocês, validar suas prostituição. Vocês não têm nada senão briga. Se você tem sua base de fé na Bíblia, você tem que cumprir toda a lei. Vocês não têm o Espírito que põe vida na sua música, no seu livro. Você é o meu livro aí. Saca os grãos, irmão. Isso aí não contém a salvação. E para receber desse Espírito tem que submeter debaixo do Espírito, a qual tem que ser chamado por Deus. Só pode vir a mim se o Pai o trouxer, que Jesus falou lá, irmão. Era uma sombra desse aqui. Paulo não falou que a salvação não era fruto deles ali, irmão? Porque só podia vir a ele se ele o trouxesse. Os homens jogam os dados, mas é Deus que dá a vitória, segundo o livro. Muitos confiam em carro, em cavalo, em dinheiro, em poder aquisitivo, igrejas, templos e livros. Muitos confiam em carro, mas era o Espírito que dava a vitória para quando vale a pessoa. Você não está vendo que nós não temos nada, não tivemos igreja, nossa igreja é invisível. Aqui, não fizemos nada, não fizemos diferença aqui para eles, não. Porque eles são filhos do diabo e como Jesus falou lá, escolheram os seus deuses. Então como que é então? Um número que não depende está aqui, irmão. No mundo espiritual foi feito. E quem preencherá esse número aí, irmão? Os que ele chamar de última hora, mas você não falou que a arca fechou? Provavelmente você não vai achar isso que eu estou te falando aqui no superapóstolo. Você vai achar uma cópia de Paulo, mas você pode ver que eles estão pela fé e orando sobre o livro. Será julgado por ele, irmão. Não venceram. A dualidade de Oxós, de Paulo não vai deixar que é Oxós. O São Paulo não vai deixar. Na direita ele é como fosse um Deus. E na esquerda é esses ateístas, ateus profissionais que justificam por Paulo. Filhos da besta. Então o que aconteceu aqui, irmão? Lá não preencheu de Sodoma e Gomorra a passeata gay? Esses daqui de fora não julgam segundo a carne, ali, irmão. Porque eles já são ateus, o diabo não tem mais problema com o diabo. Eles não têm perseguição espiritual. A perseguição deles é carnal. Por quê? Porque o que está neles já é um Deus aqui. Eles não têm perseguição espiritual.
Se eles tivessem perseguição espiritual, eles têm perseguição espiritual que eles falam termo, é porque eles estão disputando com o chakra da cobra, da cabeça de cobra, que Deus se retirou de lá, assinou o ecumenismo, pôs o mesmo modelo da vida por 7 chakras deles aqui, as 7 igrejas prostitutas da Ásia. Então eles vão disputar entre si. Então aqueles demônios plasmam um no outro ali, mano, e em choque entre si. Vou falar isso, cada 2 dias o cara tem que gravar todo dia aí, mano, um vídeo. Então, é apenas disputando. Você não, você é meu, você é assim, mano. O caminho de Oxós, o São Paulo da Bíblia, a besta, o demônio Ra, que guiaria, Apocalipse 16, verso 14, guiaria o povo para fora, que na esquerdistas, que plasmou já uma besta de Jesus no caminho de Oxós, como se fosse Paulo. Pela graça sois salvos, graxa e paz abençoado. Para ele sentar na graxa, que é a Bíblia, suco de múmia preta, pelo olho de olhos, eles como abelisco aí, fora as lésbicas de Bafomé, que creem em Paulo e não cumprem o que o apóstolo delas mandou. Então o que aconteceu ali? Todos serão ateus profissionais segundo a besta. Todos crerão no livro, mas por meio da fé. Eles vão justificar pela fé. E pela fé ninguém será justificado, porque fé até o Papa tem. Então não julga o Papa, mano. Então não julga o Baba Orixá, não julga os ateus, que ele tem mais fé que vocês. Eles não saem, eles não oram para sair. Eles não oram para Deus preparar uma porta de emprego, nem para pôr o papel em cima da mesa. Então, se é pela fé, não julga os anciãos. Se é pela graça sois salvos, vocês tudo estão salvos. Aqui já estaria um céu para vocês. E por que o fruto de vocês é carne, é ira, raiva e porfia? E os irmãos da circuncisão, da incircuncisão, conhecemos da circuncisão como se fosse o evangelho da circuncisão, da incircuncisão perseguiram os irmãos da circuncisão. Os da circuncisão perseguiram os da incircuncisão. Como foi lá? Porque os orixás já estavam querendo plasmar isso aí. E hoje já veio plasmado para você. A Gamesh já veio como Horus vivos no pênis de Pedro. Na Bíblia hoje, abre sua Bíblia e não vai estar escrito São Pedro. Ah, mas a minha eu comprei uma que não estava escrito. Idiota, cego, nu e miserável. Não vê que isso é espírito? Espírito na árvore, ao ler. O espírito vem por ouvir o que você lê aqui. Vem por ouvir e ler. O que é a lei da pedra que mata? Ao ler a Bíblia, matou o espírito, porque você vai entrar debaixo de lei. Quem tem sua base de fé no caminho de Oxós de São Paulo, não estou nem falando daquela prostituta espiritual que é o Fernando, não mais não, ali. Obrigado. Cafezinho aí, para vocês. Fresquinho. Sabor da fazenda, aquele marronzinho. Da Melita. Então, o que acontece aqui? Não estou nem falando daquela prostituta que saiu desse CB conhecendo os irmãos da circuncisão segundo a carne. O mesmo que Paulo, o mesmo que Pedro conheceu Jesus segundo a carne em Gálatas 2, em 2 e 10, 11 e 12 ali, mano. Ele deu uma dura aí porque estava comendo carne de porco. Obrigando os não-judeus a ser judeu, eles estão fazendo o mesmo. Os reformadores de CB estão obrigando os da cinzinha, da circuncisão, virar da incircuncisão, justificando por Jesus, mas ambos estão em Jesus e a Bíblia é a mesma. O mesmo a Bíblia não está escrito Apocalipse 13, por que o deles não é? 666. Alain, por que o deles não tem Tessalonicenses, Deus enviará o poder do erro? O demônio, o raco, o dragão soltou água à vontade. Pela graça sois salvos. Agora não me justifico mais pelas obras da lei. Crendo na Bíblia por Paulo. Errei, mas não pequei. O salário do pecado é a morte. Paulo não cobrou, mano, nenhum dinheiro. Isso aí justifica os seus piques, mano. Fique calada nas igrejas. Isso vem de outras igrejas lá. Mas esses da cinzinha não tem desculpa, mano. A fé e a religião tomou conta deles lá, eles perderam o princípio total, e agora sentem em qualquer abelisco. A função indica uma igreja bíblica que anuncia mais Bíblia, indicando o Rodrigo Silva, que cutuca osso, mano. Ageu 2 não quer dizer nada para ele? Sacerdote que mexe nas panelas e toca em osso? Ela, a sabedoria de Salomão, quando eles iam viagem para Jerusalém,
Quando eles veem um arquinho, um caixote de ouro lá, mano, todos eles creem e estremecem, se justificando pela história que foi. Deixou de ser, mano. Ele viria, a promessa de Abraão, ele viria para os não-judeus, a fim de cumprir, ele será conhecido entre os não-judeus. Paulo colocou um princípio ali, irmão, desejou ser amaldiçoado, porque ele viu que acabou ali o livro de Atos ali, os judeus perseguindo ele, desde agora eu vou para os não-judeus. Aí a cobra falou, agora a tua cabeça é minha, que eu vou pôr um orixá chamado Oxós, em cima de um dragão, vou pôr uma estátua de gesso de um cara ali que fez um acordo com o dragão e a filha dele ali, irmão. Plasmou nele ali, vou colocar no teu crânio e fazer a vasilha, encher de gárgula em volta. Quem entra debaixo de uma igreja, ele vai encontrar paz, como se fosse na direita. Agora o diabo virou Deus na direita, em todas as religiões, desde cristianismo e todos os ismos aqui, irmão. E na esquerda, eles fazem macumba à vontade, irmão. Ambos estão pela fé. Os da fé se perderão. Os que têm fé aqui, irmão, está apenas uma disputa de Adão de Sete com Caim. Mas ambos foi reputado debaixo do pecado para que todos adorem o diabo como um Deus. E o Deus daqui, como se ele não viesse como santo, não te enganavam. Então o que é comichão de ouvido verdadeiro? É ser santo segundo a Bíblia. Jesus não era santo segundo a Bíblia. Ele não chicoteou a casa lá. Ele não falou, tirar esse e matar na minha frente. Se você não crê em mim, não é melhor amarrar uma pedra e se pular no mar? O julgamento de Jesus ali, segundo os judeus, foi terrível, foi como um fogo. E esse Jesus, eu te amo deles aí, que bonzinho, é o Deus daqui, é Jesus, Júpiter. O Zeus sentado como um Deus, mano, ali. A sombra primordial, o Néfine maior que está lá, do Horus viu, sentado como Jesus, o falso profeta que Paulo falou lá que após a partida dele viria. Não te convenceu assim mesmo? Então, tudo bem, eu falo o resto da vida aí para eles. Então aqui está o sapato de fogo. Se esse vaso está queimado, ele pode arrumar. Como que eu faço para arrumar seu vaso aí? Te dá um sapato de fogo querendo se arrumar. Como que você faz isso aí? Falar realmente, se o Espírito te convidou e tocou você, irmão, e você sendo crente tem a Bíblia aí, reconheça que a lei é boa, mas é impotente para te salvar. Que tem sua base de fé na circuncisão e na incircuncisão, terão que cumprir toda a lei. Que só tirou a cirurgia de fimose, o resto continuou, irmão. Os não-judeus ali que Paulo colocou ali, que Pedro falando, tinha que ser batizado. Ele tinha que ser sepultado pelo batismo na morte. Você foi sepultado, o contrato que você foi da cinzinha aí, você foi sepultado na morte. Isso favorece eles. Não. E eles não colocaram... eles sepultaram a aliança que Deus fez lá, colocando o Asmodeus aqui, trocando as Bíblias. Usando tudo que era da maçonaria, uma loja maçônica, copiando a sabedoria de Salomão. E nós não jogamos tudo no telhado, como Ezequiel foi lá e jogou no telhado. Eles não mataram os profetas. A arca não veio fora, Jesus nunca entrou, eles não está tudo igual lá. Pois assim também será no final, está julgado. Acabou-se o tempo. Aqueles que passaram pela CB e não comeram nenhuma pizza, você pode ver que muitos já estão se matando de desgosto, fora os que se mataram por causa dessa empresa aí, irmão. Aqueles lá se levantará. Deus atirou nas pedras, permitiu uma coisa dessa aí, irmão. Para que ele se levante e acusará. Deus não olha segundo a carne. Deus não é carne e sangue. Deus, todo homem é como erva. Ele próprio não se poupou em se transformar um filho aqui, irmão. Ele próprio não se poupou. Ele fala que nem seu filho poupou. Ele mesmo se fez um ser humano aqui. Ele participou do mesmo. Carne e sangue não agrada a Deus. A carne dele serviu apenas de cabrito. Uma santa ceia, uma ceia de cabrito, que justificaria aqueles lá, os 144 mil. E hoje quer dizer o quê, irmão? Esse espírito aqui, eu enviarei a 7ª trombeta, a qual não tem perdão. Acontece que para você ser nesse aqui, irmão, só se você passou por esse canal, foi convidado pelo Espírito, ou foi convencido pelo Espírito. Se você não quis, não foi convidado, você não consegue entrar, irmão. E se você foi convidado e rejeitou, você já foi julgado lá, porque você quer a Bíblia. Eu estou te julgando novamente. Estou abrindo a tua mente, se você é crente ou crê na Bíblia aí, irmão.
e a pedir ajuda a esse espírito aqui. Você pode justificar, manda qualquer um, ou seu líder, falar assim, se eu seguir você, por meio do que você paga pela minha vida, porque pela lei eu não vou cumprir. Vocês próprios não cumprirão. Transformaram tudo que é santo por Deus daqui, mano. Fizeram um Deus melhor para fora, educado, bonito, vistoso, de bens financeiros, mas para que você não se volte para dentro de você. O reino do céu está dentro de você. Deixa toda essa beleza de arquitetura, a santidade carnal e volta para ser um verme. Da onde você era um verme quando você foi borrifado no arquétipo de Adão e Eva aqui? O mesmo Jesus se diminuiu, virou um verme e espiritualmente atravessou a medula do seu arquétipo de cobra, Maria, e renasceu lá em cima e saiu como um Deus. E agora ele tem uma foto, um arquétipo. Eu enviarei a minha 7ª trombeta. E ele para lá sobre as águas. João, quando viu aquele arquétipo ali, ele ajoelhou, levanta, João, adora a Deus. Eu sou seu irmão, ele me gerou um filho aqui. Ele era Deus lá, ele voltou para ser. Lá não tem 3 tronos, ali você vai adorar o Pai, o Filho ou o Espírito. O Deus é masculino e feminino. É a cabeça da igreja não é Cristo? E Deus é a cabeça de Cristo, colocou lá. Então onde é que então Cristo é a igreja? A igreja não é de Cristo? Mas ele não é a cabeça de Cristo? Então onde é que está a esposa que o cordeiro ia se casar? O Cristo era Deus, a cabeça dianteira e frontal e a consciência frontal e traseira, o crânio e a massa cefálica, e agora ele vestiria a pele do animal, a pele do cordeiro, a vestes feminina, o vestido da igreja, a qual ele pagou a conta lá para aqueles 144 mil, e enviou agora o seu arquétipo, o seu cordeiro. Você acha que teu Deus é um animal, uma ovelha? O cordeiro vai me justificar lá, como foi lá. Justificou os 144 mil. Porque o Israel era como um touro. Os 4 elementos. E agora, como é que é aí? Você acha que aquele Jesus lá é teu cordeiro? O seu pai que gerou todas as coisas, ele era Deus, conseguiu a vitória que soubesse aplicado sozinho, porque ele se rebaixou para quê? Você acha que teu Deus é um cabrito? Alô, um pão asno? Você acha que seu Deus é um trigo? Que eles têm aquilo? Porque isso dá força ao pecado, te faz um Deus para cá. Vem por ouvir os grãos. Então como você vai fazer então? Você vai sacar tudo isso aí e se diminui para dentro. Agora eu posso morar no céu, andar entre as pedras afogueadas. Eu sou um filho do diabo nesse plano aqui. O que deu força ao pecado é a lei. Conheci todo o bem e o mal e agora eu posso ir para o céu. Conheci o que é Deus. Agora eu posso morar no céu. Porque Adão depois comeu a bríbia, a ave do bem e do mal, conhecimento. Ele não pôde mais morar no céu. Agora você pode, porque o 144 já pode. Que é o cano e as cabeças, os 12 portão, os 12 muros lá. Não tem mais vaga para aquele povo. E agora eu vou cumprir meu grande projeto, vou justificar os animais, o que para sobre... Agora o ministério do que para sobre as águas. O Espírito que parava sobre as águas lá. E é esse que eu te anuncio aqui. Ele não é o que o auxiliador dos apóstolos te auxiliou até o 2º céu. Do 3º céu em diante, o Espírito não desce aqui. Ele fica pairando sobre as águas. Ele é a íris do ouro que tudo vê, que o deles é a cobra, um arquétipo. E assim, eles não podem receber isso aqui. Eles recebem o Espírito de Odahan. O Veno armado e perigoso, o Homem-Aranha escuro, que plasmaria na mente deles por meio do olho da câmera, que o Deus daqui não tem céu, para ele ficar onipotente, onisciente, onipresente, e pegar todo o global, para juntar todo mundo para lutar contra esse aqui que para sobre as águas, que hoje tem nós aqui um corporativo que ele escolheu ser amigo, e aqueles que ele chamou para plasmar, mano. No mundo espiritual ele não tem poder sobre você, nos preparou para isso. Todos têm que estar preparados para uma mudança. Se hoje pedisse sua alma, você estaria preparado para morrer? O deles não, porque eles estão a Bíblia. Segundo a lei, serão julgados por ela. Então foi isso aí que o Espírito preparou aí, irmão. Queria mandar um abraço à plataforma, queria mandar um abraço ao líder religioso que eu falei o nome aqui, irmão. Que não é nada pessoal isso aqui. A minha luta é contra o seu Deus. O Deus que deu toda a sabedoria, o Deus Asmodeus, que está na Bíblia, na casa de Salomão, que ninguém conhecerá a Deus verdadeiro, ninguém irá a Deus por meio do Espírito Santo por sabedoria humana.
Mas Deus escolheu pessoas leigas e veio amigos de alguns ali na época. Assim o mesmo torna a acontecer. Por meio de você, a sabedoria veio para ele plasmar aqui, irmão. E agora aqui até a 5ª geração. E no mundo espiritual, os que morreram, Deus é Deus dos vivos, já foram purificados. Os que conheceram esse livro aqui, há um número que não dependia do que eles fizeram, foi no tempo de Elias, também estão voltando. Eu vi como folhas, como um vale de trigo, fazenda de trigo cheia, esperando o Espírito passar isso aqui no meio. Passei junto com ele no meio, se crê ou não, eu vi, irmão. Então, está esperando isso aqui, irmão, aqui chegar. Agora isso aqui tem um arquétipo aqui, e ele é uma espada, e essa espada está afiada, está brilhando. E o Deus somente essa espada pode cortar a Bíblia, e pôr vida no seu livro. Esse aqui é o livrinho de cima, verdadeiro. Quem não tem esse espírito, quem não tem o Espírito Santo, está não é dele, lá já, né? Ainda que eles conheceram Jesus segundo a carne, Paulo segundo o evangelho da incircuncisão, como judeu da tribo de Benjamim, seria que justificar andar como ele andou. Ainda que se conheceu tudo isso, já não vemos mais assim. Hoje o Espírito viria para destruir as obras do diabo, mas eles vão falar as obras do diabo, que me santifica, que me dá dinheiro, que guarda a minha família, que guarda a minha casa, é melhor do que o seu, porque o seu é para outra vida, eu quero para agora. E negarão a verdade, mas assim os da fé se perderão. Então se ele não veio seu amigo aí, e você não tiver a fé do centurião, que é mais que aqueles 12 ali, irmão, então você está bem complicado aqui. Ou então você pode mandar eles enfiar a Bíblia no rabo, aqui, irmão, e justificar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida até a 5ª geração, e tudo que um ligar na terra, eu tenho a chave do céu. Tudo que você ligar comigo na terra é ligado no céu. Manda eles enfiar a Bíblia com sabedoria, o Deus daqui no rabo, com a Bíblia deles, com tudo que você sabe. E pede ajuda a esse aqui, e fica comigo até, se une ao Espírito, Senhor, eu te dou o prêmio da vitória até a 5ª geração. Então, moço, se esse Espírito não convenceu essa pessoa, convidou ela, rejeitou, irmão, então não pode, então foi pesado na balança. O que eu posso fazer aqui é falar para você. Minha parte é falar para você. Para ele plasmar aqui na terra, ele tem que entrar na terra para falar para você. Então a sua consciência está julgada. Você viu aqui que está sendo julgado a revelia porque o povo não vem vendo, mesmo colocando a foto. E aqueles lá vêm para colher aqui, para falar parte do que ele ouve aqui, para levar por outro espírito lá. Então, ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana, por meio de anjos, que Salomão pôs. A sabedoria dessas pessoas aí, o Deus daqui deu aqui a tecnologia para ele ficar onipotente e onipresente. Hoje eles não precisam mais da casa de Salomão, porque a casa dele já é de Salomão aqui, com toda a sabedoria humana. Onipotente, onisciente, o céu deles é aqui. E você é testemunha que nós estivemos aqui falando, junto com esse grupo que saiu lá do Racê, e os meus amigos que deram um copo de água no caminho, jamais perderá seu baradão, porque Deus quis pagar igual. O que nós podemos fazer aqui é aceitar, mano. E ele teve misericórdia de mim. Não vai ter desses que ele escolheu no caminho, abriu o coração tanto para apoiar como para ir, para até levar, até propaganda. E nós temos toda a liberdade, porque nós nos orgulhamos naquilo que o Espírito fez, que é sobre todo, acima do novo céu, onde não entra pecado. Tá? Então, está julgado, irmão, aí, tá consumado já. Agora eu vou ficar consumando até o dia que o Espírito der. Então eu queria mandar um abraço para essas pessoas, dizer que nada pessoal contra a pessoa física, nem da firma CCB, nem dos anciãos, nada. Eu estou me protestando aqui, eu estou me manifestando aqui contra a religião deles, que é o diabo sentado como Deus, com prova. As fotos estão aí, pô. Os desenhos estão lá. Na sua Bíblia, o ouro de ouro está aí. E mesmo assim, eles falaram, o vinho velho é melhor, como eles vão tentar justificar pelas suas próprias obras. Então não é nada pessoal, um abraço a todos, até o próximo round.